Aleluia, glória a Deus. Desde já convido os irmãos a se colocarem de pé nessa manhã. Bom é estarmos juntos nesse lugar para adorarmos e exaltarmos ao nome do Senhor, não é verdade, meus irmãos? Aleluia, manhã maravilhosa, a qual o nosso Deus nos concede. Quantos estão alegres aqui nessa manhã com o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Depois de um cafezão abençoado, um CTM, aleluia, vamos estar nesse momento iniciando a nossa celebração. Celebração àquele que reina e vive para todo sempre. Aleluia. Convido os irmãos a fechar os seus olhos nessa manhã, a orarmos ao Senhor por esse momento, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, Senhor amado, em mais um domingo, Senhor, em um dia tão especial que o Senhor nos concede, Pai, para juntos, Senhor, te adorarmos, Senhor, e celebrarmos ao teu santo nome, Pai. Senhor, desde já nós colocamos, Senhor, em tuas mãos, Senhor, o momento da adoração, o momento da palavra, Senhor, tudo aqui, Senhor, é para ti e por ti, Senhor. Toma o primeiro lugar, Pai, receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, vamos estar adorando ao Senhor nesta manhã com muita alegria em nossos corações, amém? Aleluia, com as suas palmas adora o Senhor nessa manhã. Vamos juntos? Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Diga, Deus meu, Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo, tu és o motivo da nossa alegria, Senhor. Somente tu és, Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu amor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar. Eu quero, Senhor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Agora nesse momento juntos nós iremos declarar, aleluia, que nós o amamos, que nós o adoramos e que nós nos prostramos diante da presença dele, diante da presença daquele que vive e que reina para todo sempre, aleluia. Nós vamos juntos declarar a ti, Senhor. Eu te amo, te adoro, me prostro, pra te adorar, te alegrar. Eu te amo, a sua igreja, Senhor, te adora, Pai. Eu me prostro, pra te adorar.
Aleluia, adora o Senhor com as suas palmas nessa manhã. Aleluia, adore Ele com as suas palmas, adore-o. Aleluia. Convido vocês nesse momento a fechar os seus olhos em gratidão ao Senhor. Aleluia. O que poderemos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Aleluia, só o fato de nós estarmos aqui nesta manhã, de estarmos de pé, aleluia, é um motivo suficiente para nós adorarmos e exaltarmos ao nome desse Deus. Em gratidão, aleluia, em gratidão somente aquele que é digno da nossa adoração. Obrigado, Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai. Vamos declarar com esta oração em forma de canção nessa manhã, aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a Ti, a uma ação, me render a Ti, Senhor, minha adoração. Em resposta a Ti, por tudo que o Senhor tem feito, há uma ação nesse lugar, Senhor, me render, nos rendemos a Ti, ó Pai, em adoração. Então vou levantar as minhas mãos em louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada, eu não tenho nada além cantando aleluia, aleluia. Põe a mão nos seus corações nesse momento, põe a mão no seu coração e nós vamos declarar juntos para a nossa alma nesse momento, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Declare isso nessa manhã. Em meu coração, não se envergonhe, cante, cante, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve, vamos igreja em adoração ao nosso Deus. Em meu coração,
Somente a igreja do Senhor declare isso. Aleluia. Então vou levantar as minhas mãos. Sei que é simples, Senhor, simples para um rei, mas não tenho nada, não tenho nada de um coração cantando aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Essa é a nossa adoração a Ti, Senhor. É a nossa adoração em forma de gratidão, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e em nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Fazer o culto com esse cheiro de feijoada é cruel, né? A palavra de Deus diz pra gente, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo o que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Amém, irmãos? As nossas contribuições, a gente precisa olhar dessa maneira. Ela não apenas supre a necessidade do corpo de Cristo, ela não apenas ajuda a gente a avançar o reino de Deus, mas em relação ao nosso Deus, elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável que Deus se agrada. E esse mesmo Deus, diz Paulo, que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Amém? Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, 0 centavo, precisa de nada, muito pelo contrário. O que Ele quer é o nosso coração, sim, demonstrado através dos dízimos e das ofertas, é bíblico. Aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando a gente contribui para o reino, quando a gente faz essa oferta de sacrifício, chega com um aroma suave ao Senhor, existem riquezas que vêm dos céus e nos atingem. Olha que maravilha, gente. E a gente acha que está perdendo alguma coisa. Nunca vai perder, nunca é perda. Dízimos e ofertas nunca é perda, é sempre ganho. Ganho para o reino, ganho para a sua vida, ganho para a sua família, ganho para a expansão do reino e ganho de riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Amém? Ele vai suprir. Deus, esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades. O Senhor sabe quais são nossas necessidades, e a Bíblia diz, Ele há de suprir cada uma delas. O inimigo fala com você assim: não dá não, você está apertado esse mês, não dá não, olha, a conta vai vencer amanhã, não dá não, vai te fazer falta. Você decida em quem você vai crer. Gente, entregar um dízimo, entregar e a oferta, dízimo e oferta são diferentes, a gente precisa entregar os dois, é bíblico isso.
Mas quando a gente então entrega, a gente está demonstrando em quem nós cremos. Quando eu dizimo, eu estou dizimando, Senhor, eu confio que o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades, as existentes e aquelas que eu nem estou vendo, o Senhor há de suprir. Agora a pessoa que retém, não, deixa eu ver se vai dar para terminar o mês. Irmão, nem dê. Que isso, pastor? Não dê. Porque o Senhor não vai se agradar com esse tipo de procedimento. Isso é bíblico. Se o Senhor não ocupar o primeiro lugar na nossa vida, Ele não quer nenhum outro lugar. As primícias, o primeiro lugar, sempre será do Senhor na sua vida. Na nossa vida não existe um outro lugar. Nas nossas finanças não existe um outro lugar, a não ser o primeiro, que é de Deus. Amém, querido? Você crê que Ele vai suprir todas as necessidades? Então demonstra, dizimando e ofertando ao Senhor em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar a Ele, aquele que vai suprir, vamos falar com Ele. Deus, nós te celebramos nessa manhã. Deus, estamos já em dezembro, Senhor. Chegamos aqui porque o Senhor nos sustentou. Chegamos aqui porque o Senhor esteve conosco. Chegamos aqui porque a sua mão nos guiou. Chegamos aqui, Senhor, porque o Senhor é fiel naquilo que prometeu. E o Senhor há de suprir todas as necessidades, ó Deus, do teu povo, ó Pai. Quando nós demonstramos que o nosso coração não está nas riquezas, obedecendo aquilo que Jesus falou, vocês não podem servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. Você tem que escolher quem você vai servir. E dizimar, ofertar é uma demonstração de quem nós servimos. Quando dizimamos, estamos dizendo: Senhor, nós e o nosso coração não são das riquezas, e nós estamos entregando a ela para o Senhor. Que assim seja na nossa vida, na nossa família, que isso seja uma realidade, que não haja espaço para dúvidas, não haja Senhor, espaço para incertezas, para saber, será que não vai dar para terminar? Não vai ter dúvida, não vai ter desconfiança. Nosso Deus é um Deus de certeza, de convicção, vai suprir todas as necessidades. Nos ajuda a demonstrar isso agora, demonstrar isso quando a gente recebe o pagamento, quando a gente recebe algo, Senhor, que precisamos consagrar ao Senhor. É teu, o inimigo não toca. Que assim seja, Pai. Nós possamos ver o teu reino avançando cada vez mais aqui nessa localidade, em nome de Jesus. Amém? Ofereça com gratidão ao Senhor nesse momento os dízimos e as ofertas. A gente vai colocar o Pix aqui. Já colocou ali, ó. Já está o Pix da igreja, o CNPJ da igreja. Tá legal? Tem aí atrás das cadeiras, tem um gasofilácio aqui. Irmão, deixa Deus te usar e usar o recurso que Ele te deu para o reino dEle. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
ao Senhor. Tudo que tenho é um Orar agradecendo a Deus, consagrando os dízimos e as ofertas nessa manhã. Agora eu tô rouca. Oremos então. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor Deus, te louvando, adorando o Teu nome, Senhor Deus, com os nossos irmãos em comunhão. Nesse momento, pedimos que o Senhor receba a nossa adoração através dos dízimos e as ofertas, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, que seja usado, Senhor Deus, com sabedoria para a Tua obra, Senhor Deus, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus, que vidas sejam salvas nesse lugar, Senhor Deus, através, Senhor Deus, desses dízimos também e dessa adoração. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa também o pastor, Senhor Deus, que estará fazendo agora, Senhor Deus, entregando a Tua palavra. Abra os nossos ouvidos para o entendimento, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ouvir tudo que vai ser dito aqui, Senhor Deus, e que possamos entender, Senhor Deus, o recado que o Senhor tem para nós nessa manhã. É a oração que eu te faço com meu coração agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Antes da gente trazer a palavra, anotei aqui 3 avisos importantes. 3 avisos muito importantes, né? Irmãos, deixa eu colocar esse ventilador para girar, para aumentar o alcance dele, né? Isso. Tem mais um ventilador, gente, desse aqui. Alguém pode procurar, por favor, onde está, para colocar ali atrás? Está na cantina? Mas está quente lá. Tão fresquinho, gente. Graças a Deus pelos nossos irmãos. Olha o sacrifício que eles estão fazendo, né, gente? Com aroma suave, né? Um aroma gostoso, né? Olha o sacrifício. Dá um abraço nos irmãos da cantina depois, hein? Dá um abraço lá, dá um muito obrigado. Não começou agora não, já estão a semana aí trabalhando, se dedicando, tá bom? Então já quero adiantar você aqui, algumas pessoas já perguntaram, tem entrega? Tem, os membros da igreja entregam. Se coloca à disposição, meu carro está ali à disposição, quiser usar, pode levar para fazer entrega, tá bom? E vamos ser o instrumento do Senhor para a gente levar, não apenas uma feijoada, mas a gente levar esse prédio aqui a avançar ainda mais nessas obras que temos aí pela frente. Aqui atrás também está sendo feito nosso almoxarifado aqui atrás, gente. Graças a Deus. Né? Falta um lugar para a gente colocar, lugar adequado, né? Para a gente colocar algumas coisas que Deus nos abençoou. E a gente já colocou as vigas ali já, essa semana vai erguer as paredes. A gente está fazendo um reforço estrutural da cantina também aqui. O irmão Juarez, ele vai fazer todo o reforço estrutural ali, com vigas, né, para sustentar, para quê? Para quando a gente subir para as salas, está mais reforçado lá em cima. Tá? É um prédio antigo. Então, esse prédio antigo a gente tem que reforçar, porque a gente não sabe muitas coisas ali. A gente, cada vez encontra uma surpresa, né? Então, a gente precisa se precaver e reforçar ali esse prédio, para que a gente possa ter cada vez mais segurança. E já, se Deus quiser, no finalzinho da semana, depois que colocar, ele já vai dar continuidade também ali erguendo os tijolos ali da nossa igreja das crianças, tá? É porque o nosso irmão Juarez também estava envolvido com outras obras e não pôde dar essa atenção ali, de acordo com a pausa que a gente teve que fazer aqui. Tá bom? Mas graças a Deus, a gente louva ao Senhor pelas obras que estão andando e avançando. Botou até blindex na cantina ali, ó.
Não vai bater a cabeça no blindex não, gente, ó. Tô com fome, puf, né? Não vai bater ele não. Tá legal? Nem te falo quem foi que deu um chute naquela porta ali ontem. Nem te falo. Nem fala não, Luciana. Tá filmado. Tá filmado, né? Irmãos, aviso muito importante, domingo que vem é dia 21, é isso? Domingo, dia 21 à noite, vamos fazer a celebração de Natal da nossa igreja, gente. Você está empolgado para o Natal aí, gente? Amém? Natal é sempre muito gostoso, né? Foi feita até uma ornamentação ali. Você já olhou a ornamentação ali? Natal é Jesus. Tem ali presentes, tem uma árvore bonita ali, uma ornamentação bonita ali para você tirar foto com a sua família. E se você quiser uma foto ainda melhor, nossa equipe aqui está produzindo foto. Até que dia, Carol? Dia sexta-feira, sábado. Até sábado que vem, você pode tirar uma foto ali caprichada com a sua família, várias fotos com a sua família ali, tá? Para você guardar aí no seu coração, você publicar, você revelar, enfim, o que você quiser fazer, tá bom? Aproveita. Então domingo que vem à noite vai ser nossa apresentação de celebração de Natal à noite. De manhã nós vamos ter o CTM, vamos ter uma celebração muito especial, preparando para a noite também. Vamos continuar falando sobre o que vamos falar agora, e começamos a falar do domingo passado, que é passando de fase, tá bom? E Deus está levando a gente para um outro nível. Deus está levando a gente para passar de fase, como igreja, como pessoa, como célula, em todos os níveis da nossa igreja. Falamos um pouquinho agora há pouco aqui no curso Lidere sobre isso, e vamos falar mais daqui a pouquinho. Então se prepare, irmão, olha para cá, olha aqui. Domingo que vem, 7 horas, celebração de Natal. As crianças vão fazer a apresentação, vai ter uma mensagem especial, louvor, adoração, comunhão. Quem é que você vai trazer? Quem você vai trazer? Ah, não planejou trazer ninguém? Ah, não planejou? Você vai vir sozinho? O que você acha que Deus quer que você faça? Você precisa trazer famílias. Famílias, gente. Traga famílias para estar aqui com você. Eu já convidei meus amigos do trabalho para estar aqui. Quem tem amigo no trabalho? Levanta a mão aí. Ih, irmão, ou você não trabalha ou você não tem amigo, né? Ou não tem trabalho. Então vou orar para os irmãos arrumar emprego, para fazer amigo no trabalho, amém? Você acha que você trabalha só para você ganhar dinheiro? Deus te colocou lá com um propósito, irmão. Deus coloca você com um propósito naquele lugar. Se você não está cumprindo o seu propósito, você está só ganhando dinheiro para o patrão, você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda que Deus colocou você lá. Tá legal? Deus colocou você lá onde você está trabalhando com um propósito, com uma missão, de você ser luz, ser sal naquele lugar e ganhar aquelas pessoas para Jesus. E você traga essas pessoas para estar aqui com você, na celebração de Natal. Tá bom? Tira uma foto bonita com as famílias ali. A gente vai fazer um convite especial, né, Carol, a equipe aí da comunicação, vamos fazer um convite bonito de Natal, para você colocar nos seus status. O pessoal coloca lá, gol do Flamengo, tem misericórdia, no status, está amarrado, repreendido. Coloca lá, CTM, coloca lá, amo minha célula, coloca uma foto bonita lá, irmão, vamos divulgar aquilo que é bom. Gol do Flamengo, soltou, gol do Flamengo, fogo, já anunciou, precisa botar no teu status, não. Eu torci para o Flamengo chegar na final, né, para mais uma vez ser o quê? Vice-campeão, não é não? Vice-campeão de novo, né? Tomou já o posto do Vasco, né? Queridos, olha para cá. Olha para cá. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Deus quer usar você. Seja flamenguista, seja vascaíno, botafoguense, tricolor. Por que a gente brinca assim? Porque as pessoas amam tanto futebol, não é verdade? Amam tanto futebol. O cara gasta o dinheiro numa camisa de 200 e cacetada, 200 é pouco já, né? 300? Não é não? Paga uma fortuna na camisa do time de futebol, cara. Uma fortuna. Aí vai comprar para almoçar na igreja, não tem dinheiro.
para almoçar na igreja, não vou almoçar não. Meu irmão, pelo amor de Deus, né? Para abençoar o reino, seu time está milionário e não está nem aí para você. Sua igreja te ama, tua célula te ama e você tem um propósito ao estar aqui. Você joga nesse time aqui, viu, irmão? Não é naquele lá, não. Deus escalou você para cá. Vamos vestir a camisa, irmão. Vamos comprar uma quentinha. Vamos almoçar aqui na igreja. A gente fez uma área gourmet aqui, ó. Vamos botar cadeira e mesa ali, ó. Acabou aqui, vamos comer uma feijoada junto. Senta com a tua célula. Não tem célula ainda, senta com outras pessoas. Irmão, vamos nos comunicar, vamos nos relacionar, tá? Não posso almoçar aqui, tá bom, compra uma quentinha e leva. É para o reino, é para a gente ampliar a visão que Deus deu para a gente, alcançar mais crianças para Jesus, não é isso? Então, irmão, chega junto aqui hoje, chega junto domingo que vem, traga famílias para estar aqui, vamos investir naquilo que Deus chamou a gente para fazer. E dia 28, último domingo do ano, domingo de manhã, vai ter a formatura do CTM, gente. Você vai ser um finalizador ou vai morrer na praia? Você aprendeu aqui a ser um finalizador. Não só começar, mas concluir aquilo que Deus tem para a sua vida. Seja um finalizador. Eu vou concluir, eu vou chegar na reta final, eu vou pegar meu certificado aqui, glória a Deus, mais uma etapa. Sabe o que Deus vai fazer? Vai levar você para outra etapa. Deus só te leva para a próxima etapa se você concluir aquela que Ele te colocou para fazer. Tem muita gente que quer a próxima, mas não concluiu a que está. Não vai, querido. No mundo não é assim, no mundo espiritual, no reino de Deus também não é assim. Deus nunca vai te levar para uma próxima etapa se você negligenciar aquela que Ele te deu. É assim que funciona. E à noite vai ter o quê? Batismo. Vai batizar, Luciana? A Luciana vai batizar, gente. Vai casar sexta-feira. Olha só. Que bênção, gente. Essa mulher é determinada. Eu já falei que as mulheres aqui da igreja, que estão aí, ó, amigada, tá igual a mulher samaritana lá, né? Já teve 5, mas o que tá não é teu, tá morando junto. Irmão, mulher samaritana depois que converteu, irmão, mudou de vida. Mudou de vida. Aqui, ó. Outra mulher, uma outra mulher, se colocando à disposição do Senhor. Até Libra essa mulher sabe falar. Olha só, fala alguma coisa em Libra. Batismo. Batismo. Tibum, né? Mergulho, né? É assim? É. Morre para o mundo e nasce para Cristo. Tá vendo? Como é que é? As mulheres aí, não casaram ainda, irmão. Casamento é um propósito de Deus. Deus vai te ajudar a cumprir o propósito, sim ou não? Vai, mas você tem que passar o teu Jordão. Entendi nada, pastor. Você vai entender agora na mensagem. Você tem que dar o próximo passo. Você tem que dar um passo de fé. Você tem que estar determinado, irmão. As mulheres que conseguiram aqui essa bênção, elas foram determinadas. Seja determinado, não se contente na situação que você está. Deus tem algo melhor para você. Deus quer fazer você passar de fase, amém? Domingo à noite, dia 28, vamos mergulhar pessoas aqui para uma nova vida com Jesus. Glória a Deus. Coloca para a gente aí, por favor, Kel. Como a gente já vem falando domingo passado, já anunciamos que o nosso tema do próximo ano, ano de 2026, é maturidade. Nós vamos viver um ano da maturidade, um ano de passar de fase, um ano de viver um próximo nível, sair do nível da imaturidade, sair daquele nível lá de baixo e ir para um outro nível que Deus quer levar a gente. Deus, a Bíblia mostra isso para a gente, que o propósito é que a gente não seja levado como criança. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, vocês não sejam levados por vento de doutrina, de seitas que estão arrastando gente aí, porque são crianças espirituais. Mas nós precisamos, como cristãos maduros, diz Paulo, viver aquilo que Deus tem para a gente, viver aquilo que Deus projetou para a gente. E você viu domingo passado aqui, nessa primeira mensagem, passando de fase, você viu o exemplo
do apóstolo o quê? Qual foi o nome do homem que passou de fase? Super Mário ou Super Pedro? Pedro. De pescador para quê? Pastor. De pescador de peixe para pastor de ovelhas. Deus está sempre chamando a gente para um próximo nível. Você vai ver que nessa manhã, que para a gente conseguir passar de fase, passar para o próximo nível, talvez você tenha um rio para atravessar. E Deus, Ele vai mostrar para você não só o rio que você tem que atravessar, mas o que você tem que fazer para atravessar esse rio e passar de fase. Então abra sua Bíblia aí em Josué, capítulo 1, estamos quase chegando em Josué, hein? Nossa leitura bíblica do nada à promessa. Espero que você esteja lendo, viu, irmão? Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, vamos aprender a passar de fase, passar de nível com esse grande homem de Deus. Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Acharam, amém? Se não achou, olha para frente aqui, está até ornamentado agora, como é que está bonito, gente, parabéns, equipe, ficou top. Versão da NVI, igual a minha aqui, diz assim: depois da morte de Moisés, quem foi que morreu? Moisés, servo do Senhor. Disse então o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, quando que é? Agora, não é daqui a pouco, não é mais tarde. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, no oeste. Verso 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja o quê? Bem-sucedido, tenha sucesso por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, queridos? Glória a Deus, que palavra maravilhosa, né? A gente ouve tanto, ser forte, ser corajoso. Você vai entender um pouco mais sobre essa palavra, sobre esse imperativo de Deus na vida de Josué. Josué, você sabe, o próprio texto diz aqui para a gente, logo no começo, Josué era auxiliar de Moisés. Auxiliar de Moisés. Então ele estava, digamos, ali numa fase abaixo de Moisés. Estava num nível abaixo de Moisés, que era o líder do povo.
Irmãos, Moisés foi um camarada extraordinário. Extraordinário. O nome de Moisés consta na Bíblia 512 vezes. Só tem menos do que Davi, que tem 1118 vezes. Davi tem 1118, Moisés tem 512. Mas Moisés foi disparado o homem mais íntimo de Deus na Bíblia. Disparado, o homem que viveu experiências assim extraordinárias. Coisas assim que você fala assim, parece de cinema. Parece uma obra de Steven Spielberg, James Cameron. Não é possível que esse cara passou isso. Por isso você tem que ler a Bíblia colocando um ingrediente chamado fé. Chamado fé. Você tem que colocar lá, né? Isso que certa vez uma mãe chegou para o filho foi na escola bíblica dominical, falou assim: filho, o que você aprendeu, filho? O que você aprendeu lá? Mãe, eu aprendi que Moisés estava conduzindo o povo lá no deserto e de repente tinha um mar vermelho na frente e do outro lado tinha Faraó. Aí Moisés fez um contato rádio com a Força Aérea veio e bombardeou os egípcios, fez o contato lá com o exército, um monte de tanque, começou a jogar bomba nos egípcios, a marinha começou a lançar míssil também lá, e acabou com os egípcios. E foi isso mesmo, filho? Foi isso mesmo que você aprendeu? Não, mãe, não aprendi isso não, mas se eu falar o que eu aprendi, você não vai acreditar. Se eu falar que Deus abriu o mar, você não vai acreditar. Se eu falar que Deus abriu o mar, o povo passou em terra seca, você não vai acreditar. Se eu falar que Deus fechou quando o exército inimigo estava lá, você não vai acreditar. Tem que ter fé. Coisas sobrenaturais estão num patamar acima. Sobre o natural. Extraordinário, está acima do ordinário. São coisas além, que a gente só consegue viver se a gente entender que Deus quer levar a gente para lá. Você acha que Deus não quis levar Josué para viver o extraordinário e o sobrenatural? Sim ou não? Sim. E Deus preparou ele para isso. Ele foi auxiliar desse cara, auxiliar desse Moisés. Irmão, volta um capítulo, lá em Deuteronômio 34, no finalzinho, a partir do versículo 4, diz assim o Senhor disse para Moisés assim: olha, eu permiti que você visse com seus próprios olhos, Moisés, mas você não vai entrar, você não vai atravessar o rio. Quando você chegar lá naquele rio, você vai ter que passar o bastão para Josué. Você sabe que Moisés, ele estava junto com Arão, o povo queria água, doido de sede, e Deus falou assim: olha, fale a rocha e eu vou mandar água para esse povo. Moisés estava tão irado com o povo, que ele foi lá e deu uma cacetada na rocha, ao invés de falar. Ele desobedeceu a Deus, ele rompeu com a santidade de Deus ali, e Deus falou assim: olha, por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Eu tive uma professora no curso Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, que é muito baseado nas experiências de Moisés, né? Irmã José, ela falou assim: eu não consigo entender, não consigo assimilar como Deus não deixa Moisés entrar na terra prometida, depois de tudo que esse homem passou. Eu não consigo, entender esse negócio. Eu falei: não, calma, Moisés, Deus pelo menos deu a visão para ele. Irmão, você consegue imaginar o que é conduzir 2 milhões de pessoas? Você consegue imaginar no deserto? Você consegue imaginar o que é conduzir crianças, jovens, adultos, idosos, num caminho que você não conhece? E esse povo está murmurando, esse povo reclamava de tudo, e Moisés conduziu esse povo. Mas diz assim o texto, no verso 5: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Olha o que diz o verso 6 de Deuteronômio 34. O verso 6 de Deuteronômio 34 diz assim: ele o sepultou. Ele quem? Não, quem sepultou Moisés? Quem? Você consegue imaginar que o próprio Deus sepultou Moisés? O cara é tão íntimo de Deus, falou: não, ninguém vai te sepultar não, quem vai fazer isso sou eu. Moisés
é o único cara na Bíblia que viu as costas de Deus. Falava com Deus como quem fala com um amigo. Êxodo 33, verso 11. E no verso 11 diz que quem é que ficava à porta da tenda vendo tudo aquilo? Josué. Esse camarada que era o auxiliar, ele via tudo o que acontecia entre Deus e Moisés. Ele via coisas extraordinárias. Tem mais. Diz aqui o texto: mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o túmulo de Moisés. Ninguém sabe onde está localizado. Diz lá em Judas que o diabo quis roubar o corpo de Moisés e o arcanjo Miguel foi lá. Não, negativo, tira a mão. Moisés era um homem tão santo, um homem tão de Deus, que o inimigo quis pegar o corpo de Moisés para o quê? Para virar o quê? Uma idolatria. Deus não permitiu. Ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. Olha só que coisa. Esse cara é extraordinário. E é esse cara extraordinário que nesse momento agora, coloca para a gente por favor, esse camarada ele precisa fazer algo que a gente precisa entender, precisa pegar o bastão. Ele passou o bastão para quem? Para Josué. Josué, você vai deixar de ser meu auxiliar, agora você vai ser o líder, você vai ser o general desse exército. Você vai passar de fase, Josué. Você vai passar de nível. E Deus, o próprio Deus, escolheu Josué. Verso 9, do capítulo 34 de Deuteronômio. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E a Bíblia diz para a gente no verso 10: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Ele não seria um outro Moisés, ele seria um Josué. Josué não quis ser Moisés, ele quis ser o Josué. Tem muita gente que acha que se espelha em outras pessoas, isso é maravilhoso, eu também me espelho em outras pessoas, mas a gente não pode ser quem essas pessoas são, porque elas já existem. Nós temos que ser aquilo que Deus projetou para a gente ser. Deus projetou e deu um propósito para a vida de Moisés, que era o quê? Libertar o quê? O povo do cativeiro, do Egito. Essa foi a missão de Moisés, esse é o propósito de Moisés. O propósito de Josué era fazer o povo chegar na terra o quê? Prometida. O propósito de Pedro era anunciar o evangelho, romper ali aquelas cadeiras, aquelas barreiras e anunciar o evangelho a gentios e a judeus, liderar a igreja de Cristo. O propósito de Deus para o apóstolo Paulo era o que? Levar o evangelho ao mundo, aos confins da terra ali, expandir o evangelho através das viagens missionárias, alcançar reis, autoridades. Deus tinha um propósito para ele. Deus colocou um propósito para João Batista, que era preparar o caminho para Jesus chegar. O propósito da sua vida é... Você já sabe? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? O Senhor nos colocou como igreja de Cristo para fazer discípulos, de cumprir o propósito dele. Esse é o único propósito que Deus colocou para a igreja. Essa é a meta que Ele colocou. Dentro dessa meta de fazer discípulos, existem vários serviços que a gente vai fazer, que nós fazemos como igreja, para alcançar esse objetivo. Deus tem um propósito na nossa vida, e Deus quer sempre levar a gente a passar de nível. Hoje você é um membro descompromissado com a célula, vai de vez em quando, né? Eu estou cansado hoje, não vou, o Flamengo perdeu, o Vasco perdeu mais uma vez, eu não vou hoje não. E tem jogo do Fluminense nesse horário da célula, eu não vou não. Como diz uma amiga minha, crente ruim, né? Deus quer levar você de nível. Deus quer tornar você de um cristão descomprometido em um cristão comprometido, porque não existe essa história de crente descomprometido. Ou você é comprometido ou não. A gente aprende na Casa de Paz que Deus tem compromisso com quem tem o quê? Compromisso com Ele. Mas Deus quer levar esse crente comprometido
já que ele tem um compromisso com ele, é ser um líder em treinamento. Olha, a gente aprendeu aqui hoje no Lidere. Eu quero ser um líder de treinamento. Chega para o seu líder de célula, eu quero ser treinado, eu quero passar de nível, eu quero passar de fase. Você acha que Josué ia ser auxiliar de Moisés a vida toda? Não, Deus estava preparando ele para passar de fase. E tudo isso foi um processo. Ele não foi pego de surpresa, ele já era o auxiliar, Deus já havia mostrado. Você vai ser um líder de célula, depois você vai ser o quê? Um supervisor de célula, depois você vai ser um coordenador, um pastor de rede. Deus quer usar você sempre para um próximo nível, irmão. A nossa vida, a Bíblia diz para a gente que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar o quê? Dia perfeito. A nossa vida, irmão, a gente só vai parar de crescer, essa obra só vai estar concluída quando Jesus voltar. Até lá, não existe essa história de crente que esquenta banco, de crente que fica sentado lá olhando as coisas acontecer. Não existe isso. Nós temos que brilhar cada vez mais. Aumenta a intensidade, mais um pouquinho. 2026, ó, 27, e vai até Jesus voltar. O Senhor está sempre nos levando para um próximo nível, sempre para um próximo nível, e essa era a vontade. Josué, chegou a sua vez de passar para o próximo nível, mas a Bíblia mostra para a gente que ele tinha que atravessar o quê? Atravessar o quê, gente? O rio Caitudo, Guandu ou Jordão? Amém, Jordão. Caitudo é mole, né? Você vai ficar atolado, né? Não? O rio Jordão. Ah, pastor, só subir no barquinho ali, tranquilo. Coloca 2 milhões de pessoas no barquinho. Coloca lá. Coloca 2 milhões de pessoas numa época que não tinha estrutura e que o rio Jordão enchia, transbordava. É essa a realidade. Era esse o nível, literalmente. Ele tinha um rio, que isso aqui estava cheio d'água. O rio não estava assim não. O rio estava transbordando. E Deus fala para ele o seguinte, no verso 1 ele fala assim, verso 2, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, não é quando você achar que você está pronto, não é quando você terminar não sei o que na sua vida, aquele projeto que você fez com a faculdade, quando você casar, quando você isso, a gente é muito bom de quando, né? Ah, quando eu fizer isso, quando eu terminar aqui, não é negativo, agora, irmão, não existe esse negócio de deixar as coisas para amanhã. Se você quer receber amanhã, você tem que fazer quando? Agora. Não existe essa história. Deus fala, agora pois, você e todo esse povo, essas 2 milhões de pessoas aqui, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Atravessa esse Jordão. Do outro lado tem uma terra prometida. Do outro lado está Jericó. Lembra da muralha de Jericó? Antes de chegar lá, você tem um rio para atravessar. Quem é que não sabe nadar aqui? Levanta a mão. Meu Deus. Eita. Pastor Jordão para mim então é um caso de vida ou morte. Não é não? É um caso de vida ou morte o Jordão para mim, né? Meu Deus. Mas eu pergunto para você, olha aqui, gente. Qual que é o Jordão que você tem que atravessar, que está impedindo você de viver as promessas que Ele tem para a sua vida? Qual que é o Jordão que você tem que atravessar? Pastor, eu não sei nadar. Talvez, quem é que acha que nesse meio de 2 milhões de pessoas tinha gente que não sabe nadar? Ó, tu imagina só. Não tinha rasinho não, irmão. Não tinha rasinho, estava transbordante. Irmão, pensa bem,
que Josué não pode ter ouvido ali, você está doido, você está maluco, Josué, o povo não sabe nadar, mas a gente vai ver aqui, que quando Deus tem uma promessa para você, do outro lado, Ele faz tudo aquilo que você precisa fazer, te dá todas as condições para você atravessar esse Jordão. Qual que é o Jordão que tem impedido você de ser um líder de célula? Qual que é o Jordão que tem atrapalhado você de ser um aluno do CTM e não concluir? Tem gente que começa as coisas e não termina. Aí, claro, mas é dificuldade disso. Dificuldade sempre haverá. Sempre haverá dificuldades. Sempre haverá. Sempre haverá dificuldade. Irmãos, nós precisamos entender que quando Deus dá para a gente uma visão, Ele dá também a condição da gente chegar lá. Olha o que Deus falou para Josué, verso 3 e 4 e 5. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisarem o quê? Os pés. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu ficar parado, eu vou conquistar o quê? Nada. Nada. Se você ficar parado diante de uma visão que Deus te dá, tu vai conquistar o quê, gente? Fala comigo, nada. Nada. Gente, olha o que está dizendo o texto. Aonde você plantar, planta dos teus pés, é seu. Aí você fica parado diante de uma visão que Deus dá para você, porque, mas tem um rio na minha frente, eu não sei nadar, eu não sei como atravessar. Tem um rio e Deus fala para você o quê? Dá o primeiro passo. Vamos lá, dá o passinho aí no rio, dá o passinho. Isso envolve fé. Irmãos, sobrenatural, extraordinário, não é com a gente, mas o ordinário e o natural, sim, é com você e comigo. O dar o passo é algo natural. O que vai acontecer ao você dar esse passo, sim, é o sobrenatural que é de Deus que vai acontecer. É isso que a gente precisa entender. E Deus falou com ele, olha só, Josué, preste atenção, aonde você plantar os seus pés eu vou te dar, seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates a toda a terra dos hititas, o mar grande, o oeste, ninguém conseguirá resistir você, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu fico pensando, caramba, esse cara viu o que Deus era capaz de fazer com Moisés, ele está dizendo que da mesma forma que foi com ele, vai ser comigo. Vamos embora, vamos lá, estou nessa, vamos encarar esse Jordão. O problema é que a gente fica muito preso ao Jordão, e esquece de quem é que está do nosso lado. Quem está do seu lado é quem fez o Jordão. Posso ouvir um amém? Amém. Quem está do seu lado é maior do que os seus problemas, é maior do que as suas dificuldades. E se Ele te deu uma ordem, se Ele prometeu que vai estar com você, confia. Pode ser o Jordão, pode ser o Amazonas, pode ser o que for. Pode ser o que for. Você vai atravessar, irmão, sabendo nadar ou não. Você está entendendo, irmão? Deus falou com ele, vamos lá, vamos atravessar, porque o que tem do outro lado é maravilhoso. Deus deu para ele uma visão de futuro, irmão. A gente já falou aqui várias vezes, sem visão espiritual ninguém pode servir a Jesus. Você tem que ter uma visão espiritual. Deus quer te levar além. Deus tem um propósito na sua vida, você precisa viver o propósito. E você só vai viver o propósito a partir de uma entrega da sua vida para Jesus. A partir de uma entrega da chave do teu carro, da chave da tua casa. Eu não estou falando aqui de você vender, leiloar aqui não, viu, irmão? Fica tranquilo, essa igreja aqui não faz isso não, viu?
mas de uma entrega de controle total e absoluto de tudo que tem, de tudo que somos nas mãos do Senhor. Josué entendeu isso, ele viu isso acontecer. Cerque a sua vida de pessoas que têm visão, cerque-se de pessoas que estão indo na direção que Deus está mandando. Enquanto a gente andar com pessoas que estão com a visão que Deus não mandou elas enxergar, você vai viver fora do propósito de Deus. Josué quis viver, ele entendeu, ele sabia do propósito que Deus tinha para ele. Ele sabia, Deus deu a ele uma visão de futuro, e Deus preparou ele. Olha, diante dessa visão, eu vou preparar você para uma jornada até a promessa. Olha para cá, irmão. Deus chamou esse homem chamado Josué e preparou ele como auxiliar de Moisés. Chega para ele e fala assim: Josué, você vai passar de nível, você vai passar de fase, você agora vai estar no outro nível, não só de responsabilidade, mas de intimidade comigo. Porque quando você ganha mais responsabilidade, você ganha mais relacionamento com Deus, se você entender que você precisa dele, e você com certeza vai precisar dele. Deus vai te dar coisas que você não receberia se você tivesse ficado naquela fase, se você tivesse ficado naquele nível. Então Deus pega ele e dá uma visão para ele: olha, eu vou estar com você, você vai conquistar a terra aqui, aqui e ali, você vai conquistar todo esse território aqui, olha essa visão que eu estou te dando. Mas para que você possa chegar lá, você tem que atravessar o seu Jordão. Você tem que atravessar o Jordão. Você tem que atravessar aquilo que está te colocando, se colocando entre você e a promessa de Deus. E muitas coisas vão colocar entre Josué, entre você e a promessa que eu tenho. Aqui é o Jordão. E eu pergunto, na sua vida, qual é que é o seu Jordão? Qual é o Jordão que você precisa atravessar, que você está aí, ó? 2025 foi a mesma coisa. Você não conseguiu romper, você não conseguiu viver aquilo que Deus tinha para você. Até quando? Vamos romper esse Jordão e chegar no nível da maturidade, amém, igreja? Então Deus fala assim: vou te dar as ferramentas para você atravessar o Jordão. Vou dar as ferramentas para você atravessar o seu Jordão e para você conquistar a promessa que eu tenho para você. Isso vai vir através de uma coisa chamada relacionamento. Relacionamento é o que Deus quer fazer. E ele começa dizendo no verso 6, o que ele diz no verso 6? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Seja forte e seja corajoso. Irmãos, tem algo que Deus colocou para a gente, para que a gente possa ser forte e corajoso. Eu não sei você, mas quando eu era pequeno, quando eu estava com a minha mãe, com meu pai do meu lado, meu irmão, eu encarava um moleque grande. A gente fica bravo, a gente fica corajoso, quando está do lado do pai e da mãe. A gente fica forte, a gente se sente mais confiante, a gente fica forte e corajoso quando está do lado do pai. Força e coragem só vem através de relacionamento, através de uma vida de oração, gente. Através de uma vida de oração. O salmista Davi, no Salmo 138, verso 3, ele diz assim: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Ó, força e coragem, forte e corajoso. Como é que vem a força e a coragem? Quando a gente clama ao Senhor, quando a gente desenvolve um relacionamento de oração com o Senhor, quando a gente está conectado com o Senhor. Gente, a gente é muito natural, a gente é ser humano, a gente vai orar, a gente pede aquilo que nós o quê? Fala, pode falar, o que a gente quer. Senhor, me dá vitória nessa causa aqui, Senhor. Senhor, me dá, faz justiça aqui para mim, Senhor. Senhor, me ajuda a vencer isso aqui. Aí o que Deus vai fazer? Como a gente falou aqui no Lidérito, vai pegar a varinha mágica e plim, opa, mudou a situação. Não. Deus, quando a gente clama, quando a gente ora a Ele,
e fala com Ele, Ele vai dar aquilo que a gente quer ou que a gente precisa? Precisa. Eu clamei, Deus me deu aquilo que eu precisava, força e coragem, para quê? Para vencer o meu Jordão, para vencer aquilo que eu preciso, romper na minha vida. Irmão, tem muita gente achando, eu sempre falo isso aqui, Deus é um gênio da lâmpada, que você vai esfregar lá, eu quero esse desejo aqui, plim, opa, agora aconteceu, resolveu o problema. É como se fosse lá as organizações Tabajara. Quem lembra da organização Tabajara? Organizações Tabajara, quem lembra aí, gente? Pode levantar o braço, pode levantar a mão, que você é antigo também, isso. Isso. Você até lembra da musiquinha, como é que era a musiquinha? Crente miserável, né? Lembra a música do Tabajara, mas na hora de cantar fica... Quem que era o CEO lá da organização Tabajara? Qual é o nome dele? Pode falar, irmão. É o seu Creyson. Não era o seu Creyson? E qual que era o jargão da organização Tabajara? Você sabe, não adianta falar que você não sabe, que você vai mentir aqui não. Qual que era o jargão da organização Tabajara? Seus problemas se acabaram-se. Não era isso? Seu Creyson não falava isso? Seus problemas se acabaram-se. Tem gente que quer fazer isso com Deus. Deus, eu coloquei nas tuas mãos aqui, ó, resolve aí, ó. Meus problemas se acabaram, agora é teu. Não, filho, assim não. Quando eu clamei ao Senhor, Ele não resolveu aquilo que eu tenho que fazer. Ele me deu condição para resolver o problema. Deste-me força e coragem. A gente precisa aprender como é que Deus trabalha, gente, para que você não fique frustrado. Tem muito crente nas igrejas frustrado, porque achando que Deus não deu o que Ele queria, e não vai dar o que você quer, Ele vai dar aquilo que você precisa. Você sabe que eu detesto esse negócio de cutuca o irmão do lado, você sabe, não sabe? Mas cutuca o irmão do teu lado aí, atrás de você, fala assim, Deus sabe que você precisa. Então falar para ela, não terminou não? Fala assim para ela, então para de pedir o que você quer. No livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, o autor, ele diz o seguinte, ele diz que ele pediu tanto a Deus um negócio, e Deus não deu aquele negócio. Deus deu algo melhor do que aquilo que ele havia pedido. Aí ele falou o seguinte, a partir desse momento, eu mudei a minha oração. Eu falei, Deus, esse aqui é o meu pedido, mas se o Senhor tem algo melhor, cancela o meu pedido, cancela, Senhor. A gente tem que aprender isso, gente. Deus, Ele quer dar o que a gente precisa. Deus não vai fazer tudo o que você tem que fazer. O sobrenatural é com Ele, mas o natural é com a gente. Deste-me força e coragem. Ser forte e corajoso, Josué. Relacionamento comigo. Você quer ser forte e corajoso? Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos ler aqui, Quando fala da armadura do cristão, finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleça-se nele, irmão. É isso que Deus quer. Você quer ser forte, corajoso? Ore mais. Quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você busca o Senhor? Desenvolva mais a sua vida de oração.
Se orava 5, ora 10, ora 15, orava 20, ora 30, 40, busca mais relacionamento com Ele. Você vai ver como é que você vai sair fortalecido, irmão. Você está lá cheio de... Você já fez essa experiência. Você está lá arrebentado. Aí você vai, se prostra ao Senhor, fala com o Senhor. Como é que você sai de lá? Caramba, que renovo. Que alívio. Se sente encorajado. Te dá força e coragem. Você quer mais um segredo? Vida na palavra. Olha o que ele falou para Josué. Josué, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, cara. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Você não tem que ter lado, você não tem que ser esquerda nem direita, você tem que ser centrado na palavra. Eu falo isso aqui em relação à política. Você tem que ser esquerda ou de direita? Coisa nenhuma. Você tem que ser cristão. É isso que vai definir para onde você vai votar. Seja na esquerda ou na direita, no centro, em cima, embaixo. Você tem que estar firmado na palavra, irmão. Porque sempre vai ter um puxadinho para a direita. E sempre vai ter um puxadinho para a esquerda. Onde que eu tenho que estar? Centrado na palavra. Não é centrão não, viu, gente? Centrão só misericórdia. É centrado na palavra, no Senhor. Porque aí, irmão, você tem um alicerce e nada vai te levar para a direita ou para a esquerda. Nada vai te derrubar. Irmão, a gente nunca esteve tão necessitado e carente de pessoas que leem a palavra. As pessoas estão levando a palavra de brincadeira, como se fosse lá um amuleto. Eu já falei aqui, tem gente que coloca lá no carro, né, em cima do pé do para-brisa do carro, a Bíblia fica seca, pegando sol, a capa está assim, ó. Já viu a capa como é que fica no sol? Vira assim. A pessoa usa como um amuleto. Um amuleto. Irmão, a Bíblia não é um amuleto, é a nossa regra de fé e prática. Ela é o nosso manual de conduta, é o manual do Criador, é o manual do fabricante. Lá tem tudo aquilo que a gente precisa para viver aquilo que Deus tem para a gente. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O crente que não lê, ele está na escuridão e não consegue enxergar o que tem na frente. Leia a palavra antes de sair de casa, leia a palavra com a sua família, leia a palavra com seus filhos. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tenha uma vida na palavra, irmão. Se você quer relacionamento com Deus, mas não lê a palavra de Deus, como é que Ele vai falar com você? Mas não parou por aí não. Lá em Josué 3, passa umas 2 páginas talvez, ou uma página da sua Bíblia, e a gente vai encerrar com essas dicas maravilhosas. Josué 3:5, olha o que Deus diz. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A condição para que maravilhas sejam feitas, para que o extraordinário seja vivido, para que o sobrenatural aconteça, chama-se santificação. Limpeza da nossa vida, limpeza do coração, limpeza da mente. E a gente está como se fosse Isaías, irmão. Em Isaías 6, Isaías contempla lá a visão de Jesus Cristo ressurreto, sentado num alto sublime trono. Ele olha, vê aquela visão e fala o quê? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de quê? De boca suja. Aonde você vai hoje, irmãos, tem impureza. É na escola, é na faculdade, na rede social, é no seu trabalho, talvez dentro da sua casa. Aonde você está? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que está entrando na nossa vida. Aonde a gente está pisando? Jesus falou com os discípulos, ensinou ele a lavar os pés, não foi? Lavando os pés de vocês, para que vocês façam o mesmo com os outros. Pedro, não, você não vai lavar meu pé não, Jesus. Como assim não vou lavar teu pé? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Senhor, então me lava por inteiro. Ele falou, não precisa lavar por inteiro. Jesus está falando assim, de aquele que se converteu,
já foi lavado. Só precisa lavar os seus pés, porque aonde a gente vai, eles sujam. Santificação é essa limpeza diária, não apenas daquilo que a gente encontra no caminho, mas daquilo que está tentando entrar na nossa mente. Irmão, hoje a gente vive aquela fase do tudo bem, nada a ver, isso não me influencia, isso não me atinge. É cristão que ouve música mundana, é cristão que fica se alimentando de música do mundo, é cristão que fica lá só entrando. Ah, pastor, mas essa música aqui fala de amor, essa música aqui fala de não sei o que lá, e isso, vai acreditando. Deixa entrar. Você vai ver onde vai te levar. Pega esses autores dessas músicas, pergunta como elas foram compostas. Eu conheci um dos grandes autores de músicas populares brasileiras hoje. Ele disse o seguinte, olha, ele também era compositor, ele falou assim, a maioria das músicas eu compunha, eu estava drogado, eu estava cheio de uísque na cara, endemoniado, e são essas músicas que vocês estão ouvindo. E que estão entrando na sua mente, no seu coração, e ocupando o lugar de Deus na sua vida. Quando você vai ver, você está fazendo a mesma coisa que o Renato Russo fez, quer tirar a própria vida, quer ficar deprimido, não é isso? É fazer coisas que esses artistas fazem, tudo porque você acreditou na mentira do diabo, que não tem nada a ver, e que está tudo bem. O que tem entrado na sua mente? Eu estou dizendo também em relação à televisão, aquilo que você vê. Eu me lembro de um pessoal que assistia uma série chamada Lúcifer. Quem já ouviu essa série? Já ouviu falar? Ah, mas o Lúcifer é tão bonzinho na série. Anjo de luz. Se traveste para enganar. O apóstolo Paulo diz que ele engana as pessoas. Se traveste bonzinho. Continua assistindo. Continua colocando dentro da sua casa essas coisas. Novela, eu não acredito que cristão assista novela, irmão, de verdade. De verdade, não acredito que cristão assista novela, né? Que só tem o quê? Só ensina o quê? Traição, adultério, pornografia, o que mais? Só coisa ruim, irmão. Só coisa ruim. Irmãos, até o telejornal hoje está contaminado. Às vezes você senta com a pessoa na mesa, a pessoa só fala de desgraça. Ah, irmão, como é ruim, né? É ruim demais. Sabe por quê? A boca fala do que o coração está cheio. Do que você está enchendo o seu coração, é o que vai sair pela sua boca. A Bíblia diz para a gente, em Romanos 6, do 12 a 14, o apóstolo Paulo diz assim, queridos, portanto, não permitam, é uma decisão nossa, permitir o que entra e o que não entra. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. O pecado não os dominará. Nós temos que nos preocupar com aquilo que entra e como nós estamos externando isso, às vezes através de roupas. A roupa do cristão não é a mesma do mundo não, querido. A roupa do cristão, ela revela quem é que está aqui dentro. Quem é o dono daqui. As nossas roupas, tanto homens quanto mulheres, precisam refletir a glória de Deus, quer comais, quer bebais, tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. O seu corpo, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, tem que ser para a glória de Deus, porque você não é dono do seu próprio corpo, ele é de Deus, ele comprou você, sabia disso? Com alto preço, preço de sangue. Nós precisamos desenvolver a vida de santidade. Santidade, irmão, é a porta que vai levar você a chegar àquilo que Deus tem para você. Lá em Hebreus 12, de 14 a 17, diz assim, o autor, esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém
verá o Senhor. Se você não vai ver o Senhor, como é que Ele vai estar do teu lado? Como é que você vai ser forte? Como é que você vai ser corajoso? Como é que você vai receber as instruções para você atravessar o Jordão que está te atrapalhando até hoje? Talvez você precise mudar o seu conceito de santidade e aplicar na sua vida aquilo que a palavra de Deus coloca para a gente. Outra dica que Ele dá para a gente no versículo 6, Josué 3:6, e disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. E eles a levantaram e foram na frente. Ou seja, vamos atravessar o Jordão, gente. Pega ali a arca e passa à frente. Ou seja, coloca a presença de Deus à frente da sua vida. Não coloque a sua vontade à frente de Deus. Se você vai começar alguma coisa, irmão, não começa para depois orar. Ei, irmão, olha aqui, tem muita gente fazendo isso. Começa, aí depois, não, nós estamos orando. Eu tenho um projeto assim, eu vou comprar não sei o que lá. Compra e depois ora. Peraí. Aí eu falo assim, mas você está falando comigo por causa de quê? Só para me avisar que você comprou? Só para me avisar que você está nesse relacionamento? Só para me avisar que você tomou essa decisão? Você não me colocou à frente? E quer que eu me vire com as consequências? É isso mesmo? Irmãos, se a gente não colocar Deus à frente dos nossos projetos, vai dar ruim, irmão. A Bíblia diz para a gente, Provérbios capítulo 3, não se apoie na sua sabedoria, mas lembre-se de Deus em tudo o que você fizer, e Ele endireitará os seus caminhos. Mas não é lembrar depois. Lembra, consagre ao Senhor as suas obras, consagre ao Senhor os seus projetos, para que Ele possa conduzir você nesse Jordão que você tem que atravessar, amém, querido? E por último, Josué capítulo 3, versículo 13 até o 17, a equipe pode vir aqui por favor, fica de pé em nome de Jesus, irmão. Isso, já ficou muito tempo sentado, você vai dar um passo agora, o que você vai fazer agora, você tem que estar de pé, não pode estar sentado não. Se você puder ficar de pé, fique em nome de Jesus, amém? Olha o que Deus falou para Josué, gente. Olha o que ele falou. Josué capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim. Você se lembra que Deus deu uma visão para Josué, amém? Olha para cá, gente. Deus deu uma visão para Josué. Lá do outro lado tem coisa boa. Eu estou te colocando num próximo nível. Eu vou fazer você passar de fase. Do outro lado do rio tem a promessa. Você precisa atravessar o Jordão. Mas eu não sei nadar. Mas eu não tenho barco. São 2 milhões de pessoas. Olha aqui, gente. Eles estão fechando um ciclo de 40 anos no deserto. Quantos anos, gente? Quem tem 40 anos aqui? Alguém é de 40? 40? Xan fez 40, né, Xan? Domingo passado, né? Ano que vem? 40 a mais. 40 anos é uma vida, gente. Eles passaram 40 anos no deserto. Pergunto para você. Eles agora estão de frente para o Jordão. Quantas pessoas ficaram para trás? Quantas pessoas daquele começo lá, quando saiu do Egito, vão entrar lá na Terra Prometida? Quantas pessoas? Dos 2 milhões, quantos vão entrar? Só Josué que está liderando o povo. E Caleb. É isso? 2 milhões de pessoas morreram na praia. Sabe por quê? Não confiaram em Deus. Não confiaram que Deus estava levando eles para o próximo nível. E decidiram murmurar, reclamar, ficaram desanimados. Isso aí.
Olha para cá, querido. Passar para a próxima fase não é uma opção. É uma questão de sobrevivência. Ou você entende que Deus está te chamando para uma próxima fase, para um outro nível, ou você vai morrer no deserto. O que você quer? Você quer passar para a próxima fase? Então para de murmurar, para de reclamar, aí você vai ter força e coragem, se conectando com o Senhor. Não desanime, diz Deus para Josué. Então somente, 3 vezes ele fala, seja forte e corajoso. Quem estava entrando ali eram os filhos dessas pessoas, que Deus falou assim, vocês não vão entrar, vai morrer toda essa geração, e só a próxima geração que vai entrar. Uma geração durava 40 anos, e eles entraram, mas algo teve que acontecer, e eu vou ler para você aqui, Josué capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim, quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor representava a presença de Deus, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada, e as águas formarão uma muralha. Mas eu não sei nadar, eu não tenho barco, como é que eu vou atravessar a água? O rio está transbordando. Quando você colocar o pezinho na água para atravessar, eu vou abrir o mar. Mas você tem que colocar o quê? Pezinho lá, querido. Quando indica tempo. Aí eu pergunto, quando é que você quer atravessar o Jordão? Quando você quer atravessar, gente? Quando você quer passar de próxima fase? Ano que vem? 2027, 2030? Quando? Fala quando, irmão? Hoje. É agora. É agora que tu tem que botar o pé, querido. Para viver o que Deus tem para você. 2026 pode chegar hoje para você aqui agora. Deus não colocou você aqui nessa igreja para ser mais um. Essa igreja não é a igreja do mais um, irmão. Tem outras igrejas que são. Talvez se sinta mais confortável lá, mas você nunca vai viver o propósito de Deus, seja lá ou qualquer outro lugar. Deus trouxe você aqui para você dar o próximo passo. E o texto diz para a gente, olha aqui, ó, quando pois o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, desmonta o teu acampamento, irmão, vamos atravessar. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante, a arca foi na frente, Deus sempre vai à frente, né? O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr, e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, quando todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Atravessou o Jordão pisando em terra seca. Olha lá, a presença de Deus estava no meio do povo, e o povo que não sabia nadar, Deus fez atravessar em terra seca, porque do outro lado tem a terra prometida, do outro lado tem o próximo nível. Você está entendendo que Deus quer te levar para o próximo nível? Ou você não entendeu ainda? Você já entendeu que o próximo nível não é uma opção? E não é porque é a nossa igreja, não, é porque a igreja de Cristo vive isso. É uma questão de vida ou morte, é uma questão de satisfação, de cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida. Então, queria convidar você a fechar os seus olhos agora.
enquanto nós vamos cantar essa canção, fala para o Senhor agora, qual é o seu Jordão? Qual que é o seu Jordão? Você precisa atravessar. O Senhor não vai te dar aquilo que você quer, Ele vai te dar aquilo que você precisa para atravessar. Então fala com o Senhor agora, apresenta para o Senhor o seu Jordão. Diga: Senhor, me dá força e coragem, me dá aquilo que eu preciso fazer, porque eu quero e vou passar para o próximo nível, em nome de Jesus. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar, diga: Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. feche seus olhos, fale com o Senhor agora. Diga: Senhor, eu entendi que tem um bastão para eu segurar. Eu entendi que o Senhor quer me levar para um próximo nível. Um próximo nível na minha célula, um próximo nível na igreja, um próximo nível, Senhor, de relacionamento com o Senhor, do que eu já vivi até agora, das suas insondáveis riquezas. O Senhor tem coisas extraordinárias para eu viver, e eu não quero me contentar, Senhor. Eu sou grato ao Senhor por aquilo que eu vivi, mas eu quero mais. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver, Senhor, recebendo aquilo que Josué recebeu, porque eu decidi dar o próximo passo. O Senhor está te chamando para dar um próximo passo. Entenda que o mar só vai se abrir se você der um passo de fé. Qual o passo de fé que você precisa dar hoje? Um passo de fé na sua célula, um passo de fé na sua casa, um passo de fé aqui na igreja, um passo de fé no seu relacionamento com o Senhor. Deus está te chamando. Não foi só essa mensagem que você ouviu, todo domingo você ouve, todo dia Deus está te chamando para você passar para o próximo nível, passar de fase. Entenda que os jordões que Deus coloca diante da gente é uma preparação. Não é só você que passa, não. Todos nós passamos, porque se não fosse o Jordão, a gente acha que não precisa de Deus. Isso aqui eu consigo atravessar. Mas Deus coloca um Jordão para que você reconheça que é dele que você precisa. É dele. É dele. Sempre será dele. Assuma um compromisso com Deus. Não vou chamar você aqui na frente, não, mas é no seu lugar. Você quer passar de fase? Você quer passar para uma próxima fase com Deus, no seu relacionamento com Ele? Você quer ser usado por Deus como você ainda não foi? Fala com Ele agora. Ele está aqui nessa manhã. Clama por Ele. Clama por Ele agora. Dá uma resposta para Deus. Dá uma resposta para Deus. Ele está esperando a sua resposta agora.
Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sem a fôlego nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sem a fôlego nesses pulmões, vamos, Louve ao Senhor. louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sem a fôlego nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sem a fôlego nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos, diga. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, Pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração. de um coração cantando aleluia, aleluia. Deus, nós te louvamos nessa manhã. Deus, quantos Jordões foram revelados nessa manhã. Quantos Jordões têm impedido tantas pessoas aqui de atravessar para o outro lado, de passar para a próxima fase. Deus, mas nós aprendemos nessa manhã, Deus, se a gente não sabe nadar, se a gente não tem o barco, Deus, o Senhor providencia o meio, mas nós precisamos crer e fazer a nossa parte, Senhor, fazer a nossa parte, ó Deus, colocando o Senhor à frente da nossa vida, fazer a nossa parte nos santificando, ó Deus, fazer a nossa parte, Senhor, dando um passo de fé, colocando o pé na água, Senhor, e dizendo: você vai abrir para eu passar, porque o meu Deus está comigo. Que isso possa ser uma realidade na nossa vida, e sempre que o Jordão vier para, Senhor, se colocar entre nós e a próxima fase, a gente declare a nossa vitória em Cristo Jesus. Deus, passar de fase não é uma opção, é uma questão de sobrevivência no reino espiritual, e que assim seja na nossa vida, ó Pai, para a glória do Teu nome. Que nessa manhã, pessoas que não tinham compromisso com a célula, não tinham compromisso, passem para a próxima fase, se tornem pessoas comprometidas. Pessoas comprometidas passem para a próxima fase, sejam líderes em treinamento, sejam anfitriões, passem para a próxima fase, sejam líderes de célula, que passem para a próxima fase, sejam supervisores, e assim até Jesus voltar, passaremos para o outro lado, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Você vai passar agora para a fase do almoço, para a feijoada, que esses irmãos e irmãs prepararam com tanto carinho para nós. Quando você vê alguém da cantina ali, irmão, dá um abraço nessa pessoa, diga muito obrigado por você ser usado por Deus. Deixa Deus usar você para levar para outra